Mas por que Gugu Liberato não deixou um centavinho assim, um real furado para a viúva? Por que Gugu Liberato excluiu Rosemiriam, a mãe dos seus 3 filhos, a sua companheira que passou 19 anos ao seu lado? Por que ele não colocou ela no seu testamento? Muito pelo contrário, porque ele colocou como inventariante, né, e curadora legal dos seus filhos a sua irmã, Aparecida Liberato, a numeróloga, e não colocou a sua companheira, a sua mulher. Por quê? Por quê? É a pergunta que não quer calar. Por que Gugu não deixou um centavo de real para ela? Você quer saber por que ele não deixou? Você vai saber agora, viu? Mas só vai saber se tiver inscrito no meu canal, se você curtir, se você compartilhar. Se você ativar o sininho, ativa o sininho para toda vez que uma ex-mulher ou uma viúva entrar na justiça em busca dos seus direitos, você ser notificado e ficar sabendo de tudo. Mas isso é a minha opinião. É a minha opinião. A princípio, a morte de Gugu Liberato, ela foi no mínimo estranha. No mínimo estranha. Dizem alguns canais do YouTube, né, que Gugu tinha feito um seguro no valor de 15 milhões de reais, que seriam divididos entre os filhos e entre a companheira. Só que a seguradora desconfiou da morte de Gugu, entendeu? E ainda não liberou o dinheiro do seguro. Ainda não saiu nada. Para piorar a situação, né, a família de Gugu, ela não reconhece a união estável, né, de Rosemiriam com Gugu Liberato. Esse tempo em que os dois viveram juntos, a família não reconhece. Nem a família, nem a justiça, por enquanto, e nem Gugu Liberato. Porque no testamento dele, ele excluiu totalmente a sua ex-companheira, né, a viúva, a Rosemiriam, do seu testamento. Não deixou nada, um centavo. Por quê? Ela ficou desesperada, veio para o Brasil e acabou entrando na justiça para que a união estável seja comprovada e ela tenha direito à parte da herança, que ele deixou para os filhos, 90% para os filhos e os outros 10% que serão divididos entre seus sobrinhos e os irmãos, parece. Bom, é muito dinheiro porque Gugu, segundo a revista Forbes, dentre as 10 celebridades do Brasil, ele é a 7ª. Ele tem uma fortuna acumulada de 170 milhões de reais. É muito dinheiro. Rosemiriam, quando se viu sem nada, correu para o Brasil. Largou os filhos nos Estados Unidos e veio sem ninguém saber. Veio para cá. Mas por que Gugu fez isso? Será que ele achava... Ele tinha certeza que ela sabia que não era a mulher dele? Ela foi apenas... Houve um contrato para que ela fosse a mãe dos filhos dele. O primeiro foi por inseminação artificial. Mas as duas gêmeas ninguém sabe, não. Será que são de Gugu Liberato de fato? Será que a família abafou o caso? Será que não foi um caso que ela teve? Isso quem vai poder responder é só um exame de DNA ou o futuro.
Ou se alguém quiser falar, ela quiser falar, outros quiserem falar. Eu sei que ela está desesperada. Não sei o que foi que houve. Gugu tinha uma vida separada dela, apesar de ser a mãe dos filhos deles, mas cada um vivia no seu canto, né? E ela está desesperada. Gugu parece, tem também um canal do YouTube que ficou de divulgar uma matéria onde o namorado do Gugu, ele dava uma entrevista e contava toda a vida íntima que ele teve com o Gugu Liberato. Detalhes, provas, tudo. Gugu era homossexual? Sim ou não? E se era, por que não assumiu? Será que era por conta da mãe dele, o respeito que ele tinha pela mãe, e ele tinha medo de confrontar esse desejo dele, essa coisa interna dele? Por que ele não saiu do armário? Ele que sempre quis ter uma família, sempre foi um grande pai, verdade seja dita, né? Ele que acompanhava os filhos em todos os momentos, né? Abdicou de algumas coisas para acompanhar os filhos, né? E era um exemplo de pai, isso é verdade. Mas será que Gugu ele era homossexual? É coisa que a gente só vai saber com o desenrolar desse processo, né? Rosemiriam tem muita coisa para dizer, muita coisa tá para acontecer, tá só no começo, porque a seguradora não pagou o seguro milionário ainda, do que ela desconfia, né? Essa morte ainda tá meia estranha, meia nebulosa. Ela entrou na justiça para ter a sua união estável reconhecida e ter direito à herança. Ela que falou que não queria a herança, que ia deixar 90% para os filhos e ia ficar com 10%. Que ela ia abrir mão da parte dela. E se ela vai abrir mão da parte dela, por que ela não abre logo? Por que, ao invés dela fazer essa confusão toda, ela não pede os filhos 10% do que eles ganharam? Eu tenho certeza que eles irão dar. Sem dúvida nenhuma. É muito estranho, viu? É muito estranho. Isso é coisa de mulher carente, de mulher mal amada, de mulher que precisa esclarecer muita coisa e não teve a sua vida sentimental totalmente definida. Beleza, pessoal? Mas não mais é só isso. Beijo grande para você. Fica com Deus. Porque eu fui!